Glória a Deus. Amém. Amados, continuando sobre o Espírito Santo, amém? Se vocês quiserem vir mais para frente, vocês estão longe demais, atrás das colunas. Amém. Obrigado. Queridos, vou começar com uma pergunta aqui importante. Quando a gente peca, o Espírito sai de nós ou ele fica em nós? Não, responde um de cada vez. Tem muita gente querendo responder. Ninguém se atreve? Eu acho que ele fica, porque é ele que nos dá, traz em nós o arrependimento. Glória a Deus, é isso mesmo. Apenas um comentário, como não é uma pregação, é um estudo. Às vezes a gente fala que vai fazer estudo e acaba pregando, né? Mas existe uma linha teológica que são os arminianos, não sei se já ouviram falar. Eles acreditam que quando você peca, você fica separado de Deus, você perde a salvação naquele momento. E existe uma outra linha que é a linha. Quem me ajuda aí? Agora fugiu. Calvinista. Nossa, fugiu a palavra. Calvinista vai falar que não. Uma vez salvo, salvo para sempre. E aqui eu não quero defender nenhuma dessas linhas, mas eu quero trazer aqui. Ou melhor, eu vou falar algo aqui que eu vi um pastor falando muito interessante. Lutero fala solas escritura, não é isso? E aí, para que eu uso essa frase, sola escritura? Para eu falar que é a palavra pura, amém? Mas se eu quero conhecer mais, eu não posso ficar só na escritura, amém? Eu tenho que conhecer a história, então depende de onde você quer chegar. Eu quero saber o que de fato aconteceu lá em Atos. É só a escritura? Não. Eu vou pegar a história, eu vou pegar contextos. Eu por exemplo, estou estudando, eu não estou estudando só a linha pentecostal para falar do Espírito Santo. Eu estou estudando os geladão, os borba-gato. Por quê, irmão? Se eu estudo só pentecostal, eu vou só ouvir o que eu gosto de ouvir. E quando eu ouço só o que eu gosto, eu não cresço. Então, de vez em quando, eu vou lá ouvir um cara gelado, com muito cuidado para mim não ficar gelado, mas eu quero saber a visão que ele tem sobre isso. E isso vai ou me fortalecer naquilo que eu já acredito, ou vai me confrontar acerca de eu mudar aquilo que eu preciso mudar. Amém? Amém. Então, eu não quero defender nenhuma linha. Agora, vou falar aqui a minha opinião, como é um estudo, não é uma pregação, não é Deus que está mandando eu falar. É a minha opinião com base na minha experiência. A Bíblia vai nos instruir em todo o tempo vigiar, sim ou não? Amém. A Bíblia vai instruir em todo o tempo confessar e deixar o pecado, amém? Amém. Quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem deixa alcança misericórdia. Então eu não entendo, tá? Eu, pastor Wallace, que uma vez salvo para sempre e não perde a salvação. Porém, eu também não concordo. Já pensou, irmão? Quantas vezes você peca por dia? Tem algum corajoso que pode falar? Muitas vezes. Muitas vezes? Deixa eu falar, a gente tem que evitar o pecado, sim ou não? Mas vamos trabalhar com um número baixo para ninguém julgar a gente? Vamos supor que você pecou 2 vezes durante o dia, amém? Só isso? É só um exemplo, tá? Aí, você acordou 7 horas da manhã, você julgou alguém da igreja. A Bíblia diz que não pode julgar, amém? Se você não é um ministro, se você não recebeu um dom de julgamento, se você não tem um chamado para julgar aquela situação, você julgou por
questões da sua carne, você cometeu um pecado, amém? Aí você perdeu sua salvação ali. Só que aí lá perto do meio-dia, na hora da refeição, você foi orar e você lembrou do seu pecado às 7 horas da manhã. Você fala assim: Deus, obrigado por essa refeição e perdoa meus pecados. Tem gente que pede perdão na hora da refeição, irmão, já vi. Só que quando chega às 15 horas, você julga outro irmão. Será que Deus é isso mesmo? De sai, volta, entra, sai e perde a salvação, tira a salvação e dá a salvação. No mesmo dia Deus vai ficar brincando de salvação, que você está salvo, não está salvo. Eu também acho que não é assim, tá bom? É a minha opinião. Eu acredito que salvação tem a ver com escolha, com decisão e com profundeza. Amém? Davi, ele pega aqui no Salmo 51, a gente vai ler. Eu vou só citar, você lê na sua casa. Salmo 51, o Davizão, ele vai falar assim: não retires de mim o teu espírito. Onde Davi está nesse momento aqui? Ele está no pecado oculto com a Batseba. E ele reconhece. Vamos ler, para não ficar nas minhas palavras, vamos ler. Pastor, o senhor vai pregar de pecado? Não, eu vou pregar sobre o Espírito, só que eu quero trazer um contexto aqui para a gente amadurecer a nossa ideia, amém? Amém. Amém. Verso 1 diz assim, 51 verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Olha só, ele está apelando aqui, nós falamos uma parte do fruto do Espírito na última quinta, e ele está apelando aqui para um atributo de Deus, que é a benignidade. Não é uma parte do fruto também? Olha que interessante. E ele fala assim: apaga as minhas transgressões segundo a multidão das suas misericórdias. Como que a gente costuma orar às vezes, né? Deus, apaga as multidões dos meus pecados segundo a tua misericórdia. Mas Davi, ele reconhece aqui que mais Deus tem misericórdia do que ele tem pecado. Amém? Amém. Alguém entendeu? Teve 2 glórias aí. Mas deixa eu trazer um pequeno contexto, irmão. Existe uma lei do pecado sobre a vida do ser humano. Por isso que é difícil ficar sem pecar, mas não é impossível. Mas existe uma lei, por isso que estando debaixo dessa lei, você vai ter desejo de pecar. Em algum momento você vai cair. Amém? Amém. Contextualizando, qual é o pecado de Davi? Davi, ele está, a Bíblia diz que na época dos reis saírem para a guerra, era uma época que ele tinha que estar guerreando, ele envia seu exército, passeia pelo terraço do castelo, do palácio, e ele olha para Batseba tomando banho. Olha só, ele está no lugar errado, na hora errada, vendo coisas erradas. Onde ele tinha que estar? Na guerra. Quando você pega, qual é o lugar que você deveria estar, irmão? Na guerra. Ouvindo quem? O Espírito Santo. Davi não tinha o Espírito Santo? E pecou. Ele ora, aqui nesse salmo, ele já demonstra arrependimento. Que sinal que é esse? Quem veio convencer o mundo do pecado? Espírito Santo. Então Davi, ele tem o Espírito Santo aqui. A Bíblia nos ensina, por uma questão de teologia, de palavra, que Velho Testamento é Espírito conosco. Amém. Novo Testamento, Espírito dentro de nós. Mas ele pede para Deus aqui, a oração dele: não retire de mim o teu Espírito. Lendo aqui, vamos continuar. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Qual é o sinal que demonstra aqui que Davi realmente está arrependido? Ele não acha aqui um cúmplice, ele não acha alguém para jogar a culpa, ele não se faz de vítima. Quando nós vemos um crente pecando nos dias atuais, vou dar um exemplo: se é adultério, sabe em quem que ele vai jogar a culpa? Eu nem falei se era homem, mas vocês já estão julgando, irmão, cuidado. Mas vamos supor que seja um homem, ele vai falar que em casa ele não tem sexo.
Ele vai falar que ele foi geralmente persuadido. Ele vai falar que ele foi provocado. Davi, ele está no terraço do castelo, no lugar errado, na hora errada, e ele começa essa oração falando assim: lava-me, purifica-me. E a ideia aqui é aquela lavagem de imundícia mesmo, lavar, de purificar a alma. Purifica, que essa palavra ele está usando como se ele tivesse tocado em algo impuro, como antigamente, se alguém tocasse um cadáver, ficava impuro. É que nem você pegar uma roupa de criança que estava no barro e colocar na água sanitária, que não vai sair um caldo sujo, escuro. Davi está usando essa ideia para orar. Ele reconhece a sua imundícia e ele fala uma coisa muito poderosa. Ele fala: as minhas. Ele não está falando: Senhor, se o Senhor não tivesse, se o Senhor tivesse tirado a Batseba do meu caminho, eu não tinha pecado. Eu estou citando isso porque o caminho para o arrependimento é a porta da salvação. Amém. Eu estou citando isso porque de repente você pode estar preso num pecado e que você acha que a culpa é dos outros. Se eu tivesse escolhido meu esposo ou minha esposa melhor, eu estaria... Irmão, cuidado. Chama a responsabilidade para si. Isso é sinal de que o Espírito Santo está convencendo você. Amém? Amém. Senão é só conversinha fiada. Senão não é arrependimento. Isso chama-se culpa, peso, remorso, mas é só o arrependimento que é tratado pelo Espírito Santo. E Davi continua aqui, então. Ele vai aqui no verso 4 e diz assim, continuando no verso 3: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos é mal, para que sejais justificado, quando falares, impuro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Verso 7: purifica-me com isopo. Isopo é uma substância como se fosse cândida, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele acredita que o perdão de Deus pode trazer ele num renovo como era antes. Tem crentes, e aí eu quero quebrar um sofisma da sua mente, se tiver alguém aqui nessa noite assim. Irmão, uma coisa é consequência e outra coisa é perdão. Tem crente que está bem no ministério, exercendo chamado, servindo a Deus, e ele peca, e o diabo põe uma mentira na cabeça dele, no coração dele, e fala: olha, nunca mais você vai ter essa unção. Isso é uma mentira, irmão. A Bíblia diz em Romanos 11:29 que os dons e a vocação são sem arrependimento. Então, respondendo aqui, o Espírito Santo não vai sair de você. O Espírito Santo é uma garantia da sua salvação. Amém. Agora a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. O que a Bíblia quer dizer? Eu cantei o louvor do Espírito Santo errado e eu não é isso. A Bíblia está falando sobre a frieza na fé, sobre não considerar mais o Espírito, sobre ter um coração enrijecido a ponto de não ouvir mais o Espírito Santo. Isso é um problema. Então, o que é um pecado que vai te roubar a salvação? É um pecado que você permanece nele. A Bíblia diz que aquele que ora, é uma recomendação bíblica: se estiver pecando para a morte, não ora. Não adianta orar quando peca para a morte. O que é pecar para a morte? Fala de uma prática. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Amém? Então, por exemplo, quanto você ganha por dia? Vamos supor que você ganha R$500 por dia. Amém? Se você trabalhar 30 dias, você vai ganhar 15 mil. Amém? Toma posse. Não é aula de finanças não, é para ele. Só estou profetizando. Irmão, quanto mais você pecar, você vai ganhar mais. O irmão falou amém, mas já perdeu a fé.
Então, se eu quero ganhar 30 mil por mês, quanto eu tenho que Tem que trabalhar 30. trabalhar? Eu tenho que trabalhar 60, não é isso? Se eu peco, irmão, e eu reconheço, a Bíblia diz que quando eu largo, eu alcanço misericórdia. O que é a misericórdia? É o que o Davizão está orando aqui, trocando uma ideia com Deus. Ele está falando assim: Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias, não me dá o que eu mereço. Davi está orando assim, amém? Agora, se Davi, ele cai com Batseba, e ele chega diante de Deus e não fala: olha, minhas transgressões, eu não mereço, eu estou apelando pela misericórdia, porque eu reconheço que eu mereci o inferno, eu mereci a sua ira, mas eu sei que tu és bom. Se Davizão vai diferente disso, e no dia seguinte ele fala: deu o horário da Batseba tomar banho de novo, eu estou lá no terraço. Daqui uns dias ele arruma outra Batseba. O que ele está fazendo? Ele está aumentando o salário dele. Ele está deixando de ouvir Deus. E ele está começando a pensar assim: eu peguei com a Batseba, não deu nada. Não veio um anjo aqui me dar uma espadada. O pastor não ficou sabendo. Não é assim que o diabo coloca no coração de alguns irmãos? A igreja não vai ficar sabendo que é um pecadinho aqui que não tem como saber. Posso dar uma dica? Não queria, mas eu vou falar. Geralmente quando vem uma palavra dessa aqui, Deus está dando uma chance. Lembra que eu falei no início? Impossível falar do Espírito Santo e não ter uma prática, porque é prática. Teve uma vez que eu preguei essa palavra de Batseba numa outra igreja. Estava acontecendo um adultério. Deus deu uma chance, não houve arrependimento, houve exposição e teve um divórcio. Você está aí comigo? Amém. Então deixa eu falar, não é o pastor Wallace aqui que está iluminando a sua vida. Quem está iluminando a sua vida é o Espírito Santo que está falando. Filhinho, você quer a salvação, se arrepende, deixe, para com isso, deixe o pecado de lado. A Bíblia diz que quando a gente olha, demora muito, aquilo consome-se, se torna consumido o pecado. Amém? Amém. Então Davi, ele faz essa oração: não retire de mim. E o que acontece? Davi não era um homem segundo o coração de Deus? Sim ou não? Você não é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Sim. Fala pela fé, fala bem isso. Porque é o que a Bíblia diz a nosso respeito, amém? Você não é salvo pelas suas qualidades. Eu não sou salvo por causa da minha santidade. Eu sou salvo por causa da santidade de Jesus. Eu sou salvo porque Ele pagou por mim na cruz, amém? E se Ele me comprou, eu sou dele. Se eu sou dele, eu preciso agradá-lo. Se eu agrado, eu sou segundo o coração dele. Você também, amém? Davi não era segundo o coração de Deus? Sim. Davi não tinha intimidade com Deus? Sim. Davi não era usado na harpa até para expulsar demônio? Tinha autoridade de Deus? Tinha. Por que Deus precisa levantar um profeta? Já parou para pensar nisso? Pergunta por irmão assim, fala: eu vou fingir que você é Davi. O Espírito Santo não mora em você? Você não tem Espírito? Jesus não te comprou na cruz? Você não é propriedade dele? O Espírito não é o penhor da salvação? E por que às vezes Deus precisa levantar um profeta? Eu vou responder para você. Isso estava na aula passada ainda. Deixa eu virar aqui. Quem pode ler para mim Mateus 13:15? Com voz de profeta. Aleluia. O Davi pegou 15 minutos meu da palavra, hein? Porque o coração deste povo está endurecido. Porque o coração desse povo está endurecido. E ouviu de mau grado. Com seus ouvidos. E fechou os olhos. Para que não veja. Com os olhos. E ouça com os ouvidos. E compreenda
e compreenda com o coração, com o coração e se converta, e eu os cure. Amém? Amém. O que o pecado faz comigo e com você? Ó, feche os ouvidos. A gente vai perdendo a sensibilidade espiritual. O espírito saiu da pessoa que peca? Não, mas a pessoa que peca deixa de ouvir. A Bíblia chama isso de apagar o espírito. Não instigais o espírito. Se o espírito é poderoso, o Espírito de Deus é poderoso, sim ou não? Sim. Por que a Bíblia diz para você não apagar ele? O que significa essa palavra apagar o espírito? É que eu tenho poder para desligar o espírito, fechar ele, apagar, anular ele? Não, o que a Bíblia está falando é: não apague ele, não apague a voz dele, a ação dele na sua vida. O Espírito Santo não vai deixar de existir se você pecar. O Espírito Santo não vai te abandonar se você pecar. Só que através do pecado você endurece o coração e você começa a não ouvi-lo mais. Que é essa mensagem profética que Jesus está falando em Mateus. Jesus está falando aqui de uma geração inteira que não se converte porque ouve de mau grado. Eles já estão no pecado. Agora, Davi ele tem um espírito. Só que Deus usa um profeta para ir na casa dele. E o profeta chega lá num contexto muito legal, né? Muito bacana. Ele fala: Davi, trouxe um caso aqui para você resolver. Eu não sou tão bíblico assim, tá, irmãos? Eu estou contando aqui do meu jeito. Falei para o pastor Marcelo: a gente pega o estudo que é a lenha e põe o nosso fogo, né? Então cada um tem um jeito de pregar. O fogo é meu, mas a lenha é a palavra, amém? Amém. Então, eu falo fogo, é o meu jeito de pregar, tá bom, queridos? Então o profeta Natan ele chega e fala assim: Davi, é o seguinte, teve um camarada aí que pegou uma cordeirinha, ele tinha um monte, a única que o camarada tinha, e Davi fala assim: esse camarada tem que morrer, tem que restituir. Deixa eu falar uma coisa. Muitos crentes estão no pecado e condenam o mesmo pecado na vida do outro. Geralmente uma pessoa que fica julgando muito, essa pessoa não tem santidade. Você está aí comigo? Amém. Se você está preocupado com a voz do Espírito Santo, você está focado na sua vida. Porque você sabe que existe uma lei de pecado que você tem que quebrar e você tem que lutar sempre na sua vida para não cair. Davi ora e ele resume esse salmo. Eu não vou ler, mas ele tem três objetivos aqui. Davi, se você ler, você pode ler na sua casa. Ele começa com limpeza, lavando. Depois ele vai para restituimento. Depois ele fala: me usa. E Deus quer isso de mim, de você. Amém. Se você está no pecado, o irmão diabo vai falar assim: acabou, você perdeu a unção, perdeu o ministério, perdeu o chamado. Mas se você ouvir o Espírito Santo, ele vai falar: sai dessa, se arrepende, deixe, a misericórdia vai te alcançar, Deus vai te lavar, Deus vai te restituir, vai te trazer de novo na posição que Ele quer e Ele vai te usar. Agora, o que acontece que é ruim, que é consequência? É que todo pecado, irmão, vai afligir um princípio. E princípio não se aflige, princípio não se derruba. Princípio não pode ir contra, porque você vai ter uma consequência. Davi destrói uma família. Davi, com o ato impensável, ele tinha um monte de mulher, e Deus fala para ele assim: olha, e se não fosse suficiente, eu te daria mais. Você não precisava dessa mulher, você não precisava ter mexido nisso. Você não precisava ter pecado. Não que a gente tenha como que eu posso falar aqui, irmão? Não que eu tenha uma desculpa para pecar. Mas Deus está falando assim: Davi, você não precisava passar por isso. Se fosse necessário, se faltasse carinho, eu traria para você. Você vacilou aqui. E o Natanzão, velho de guerra, ele fala assim:
Davi, você é esse cara. Você é esse cara. E o que acontece? O filho de Davi com Batseba morre. É uma consequência. Quando nasce Salomão, o que Deus está colocando para Davi? Um tempo novo. De quem que Salomão era filho? Batseba. Deus está aprovando o pecado de Davi? Não. Deus está trazendo um escolhido através de Davi. Por quê? Por quê? Por quê, irmão? Porque a vocação e os dons são sem arrependimento. Um amém. Irmãos, existem Salomãos que Deus vai gerar através de você. Amém. Você pode ter pecado. Mas Deus quer te usar para trazer um reino que vai levantar um templo de adoração a Ele. Esse é o sentido de Salomão na vida de Davi. E Deus permite isso. O que significa? Restituição. Porque Deus entrega uma promessa e não se arrepende. Não é que nem eu e você. Eu estou assim com o irmão. O irmão está assim com o pastor Wallace. Nossa, o pastor Wallace é da hora. Aí o pastor Wallace dá uma chamada, dá uma exortada. Eu já não estou mais assim com o pastor Wallace. Agora quem é mais legal é o pastor Marcelo, que é mais bonzinho. Nós somos assim, irmão. Não adianta você falar que você não é assim, que você é assim. Às vezes eu observo algumas panelas na igreja. Não tem, né? Só o pastor que enxerga. E quando eu vejo a panela, parece que vem escrito assim, ó, temporário. Eu já sei que vai dar ruim, irmão. E eu falo, alguns irmãos, falo, para com essas reuniões. Vai rolar na igreja. Para com essas conversas fiadas. Irmão, temporário. Aí dá um tempinho, pum, já ninguém mais quer perto. Não, pastor, nós é assim porque Eclesiastes fala que há tempo de abraçar e tempo de se afastar. Agora Deus é assim? Já pensou, irmão, se cada vez que a gente pisasse no tomate, Deus desse 6 meses sem falar com a gente? Deus não é assim. Agora, Deus não volta atrás da palavra dele. Se Deus falar para você, não peca, que vai dar ruim, o que significa? Vai dar ruim. Nós já pregamos aqui também, vocês conhecem a história. O que acontece nos filhos de Davi? Irmão, um comete incesto. Qual é o nome do que comete incesto? Aminon, é isso? É Aminon, né? Aminon. O nome Aminon, se não me falha a memória, eu estou trazendo aqui da memória porque eu já falei sobre isso. O nome Aminon, ele significa fiel. Absalão, o que significa Absalão? Absalão, pastor, Absalão é quando os irmãos não estão contentes com a visão do pastor, vai lá e Absalão, entendeu? Foi rebelde, exatamente, Absalão. Quando eu ouvi isso, eu gravei o que era Absalão. Rebeldia. O que significa o nome Absalão? Pai da paz. É tremendo isso, irmão. Às vezes eu vejo, a gente gosta de pôr nome bíblico nos filhos, né? Débora, ó, juíza, né? Mulher de Deus. Até a internet brinca um pouco, né? Porque geralmente os nomes mais profundos, assim, Ezequiel, são os mais terríveis, assim, né? Por quê? É profético? É profético, mas se não tiver uma bênção, não quer dizer nada. Quantas Déboras estão na cadeia? Estou falando da minha filha para ninguém ficar chateado. Quantos Ezequiéis o Wallace tem na cadeia? Sim ou não? Pastor Wallace, quantos tem? Já vi os 2 por aí. Então, irmão, o nome, a sensação, o sentimento é bom, mas a consequência que gera uma casa é o que a gente precisa tomar cuidado. Como que alguém que tem um nome de significado Aminon, fiel, ele estupra a própria irmã? Como que um filho com a melhor das intenções, ninguém põe o nome do filho de Absalão, pai da paz, se ele não tem uma intenção de que esse filho seja um pacificador? E esse filho divide o reino, quer matar o irmão, quer matar o pai. Mas lá atrás o profeta vai lá e fala assim, dá visão, Deus vai te perdoar, vai vir um tempo novo, mas a espada nunca mais vai sair da sua casa. Irmão, cuidado com rebeldia.
Cuidado com o seu pecado. Você vai ser tentado, todos nós vamos ser tentados. Não existe um aqui que vai falar assim, eu sou mais fraco. Não, todos nós vamos ser tentados a pecar. Nós estamos num mundo cada dia pior, principalmente nas coisas concernentes à sexualidade. Nós vamos ser tentados. Mas a Bíblia diz, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O que é concupiscência? Desejo forte, desejo incontrolado. Amém? Então, o Espírito Santo, se eu pequei, se eu errar, ele vai sair de mim? Não, irmão. Porque senão, imagina, irmão, ele vai entrar e sair várias vezes, e o Espírito Santo ele tem revelação. Amém. Ou ele vai esperar você tomar posição, ou ele vai ficar perdido. Tem gente que acha que o Espírito Santo obedece a gente. Agora, exatamente 9h25, eu vou dar uma ordem aqui, o Espírito vai fazer. Irmão, o Espírito já sabe o que vai acontecer no culto. Amém. Essa palavra que eu estou pregando aqui, eu preparei esses dias, mas o Espírito Santo já sabe na eternidade. Aleluia. Então se eu chegar aqui e falar assim, irmãos, o Espírito mudou essa palavra, é erro de consciência minha, eu mudei. O Espírito Santo já sabia, ele não mudou a palavra, já estava tudo determinado. O que pode acontecer, que eu posso falar aqui, irmãos, eu preparei uma palavra, eu preparei um culto, e Deus fez algo diferente. Agora eu falar que Deus mudou em cima da hora, eu estou chamando Deus de inconstante. Amém. Deus está esperando os irmãos chegar para ver como está o clima. Você vê, o Tiago chegou meio cara fechado. Hoje não é um bom dia para me derramar nesse lugar. Irmãos, eu e você não podemos surpreender o Espírito Santo. É duro eu te falar isso, talvez você não concorde a respeito. Não há nada na minha vida, nem na sua, que eu possa fazer para surpreender o Espírito Santo. Você achar que Deus foi pego de surpresa lá no Éden, só porque ele pergunta, Davi, Adão, onde você está? A Bíblia diz que ele é onisciente, a Bíblia que diz. Amém? Amém. Eu não vou entrar em mérito, irmão, se Deus está preocupado em te vigiar 24 horas, no sentido de ficar anotando lá no livro da vida, põe o nome dele, tira o nome dele. Eu não vou entrar nesse mérito, tem coisas que são mistérios, e a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Tem coisas que eu vou afirmar para você que eu estou errado, e eu não tenho problema de falar que em algum momento eu posso errar ou pecar, mas eu quero falar uma coisa aqui, Deus é um Deus que sabe de todas as coisas. Amém. Amém? Você não tem como surpreender Deus. Talvez a sua consciência te distraia a pensar nisso. Isso é a nossa consciência. Vou levar uma oferta para a igreja que eu vou deixar Deus boquiaberto. Não existe isso. Quando sobe do seu coração o desejo de honrar a Deus, Deus já recebe a sua oferta e a sua honra. Glória a Deus. Trazer aqui é um cumprimento. Amém. Tem gente que sai de casa, pega a carteira e fala assim, deixa eu tirar as notas de 100, de 50, porque vai que eu fico emocionado. É uma verdade, irmão. Você acha que não? De repente o culto é tão tremendo, vem a Érica e traz uma palavra dessa, você pega a de 100, irmão. Tem irmão que pega tudo. E deixa eu te falar, se foi emocionado também não tem valor. A Bíblia diz que o nosso culto é racional, eu preciso entender. Se eu saio daqui enganado, deslumbreado, titubeado, isso não foi um culto a Deus. Amém, querido? Eu não estou falando, deixa eu frisar nele, não estou falando que Deus não toca nas nossas emoções, Ele toca. As suas emoções é parte da sua vida. As suas emoções quebrando seu coração, e a Bíblia diz que Deus não rejeita o coração quebrantado e contrito. Mas daí falar que o que eu fizer aqui vai mudar Deus seria um erro, um engano.
O pastor Leandro ministrou aqui domingo, ele falou: irmão, jejum não muda Deus, jejum me muda. Quando Deus convoca um povo para o jejum, em alguns momentos ele fala assim: pano de saco, cinzas. Deus está levando o povo a uma humildade. Deus não está sendo mais humilde porque agora ele lidera uma igreja que anda de pano de saco. Não, irmão, não está mexendo nos atributos de Deus, nada que você possa fazer. Então o Espírito Santo é alguém que é chamado Espírito da Verdade. Amém. Quando a gente quer convencer alguém, o que a gente faz? Muda até o semblante. Antigamente as pessoas iam fazer empréstimo no banco, ia de terno, né? Hoje é tudo online, o banco te empresta, nem vê sua cara. Antigamente o pessoal alugava a roupa e ia no banco para pegar empréstimo. Quando uma criança faz coisa errada, o que ela faz? Ela, papaizinho, não é isso? Você é tão lindo, né? Isso é uma coisa errada. Irmão, o Espírito Santo não vai trabalhar assim com você, ele vai trazer a verdade. Amém? Agora, você é ser humano, como você recebe? Né? Por isso que a gente vê até a saudação final de algumas igrejas, fala assim, que o Espírito Santo com as suas doces consolações, porque ele é doce mesmo, irmão. Amém? Ele é consolador, ele é meu amigo, ele é um paracletos, é amigo para andar do lado, é aquele que não me deixa sozinho. Isso vai falar de emoções. Se você pegar uma criança que está com medo e falar para ela, Deus está aqui com você, ela não vê, porque ela não imagina, ela não conhece a fé. Agora, se você falar, eu sou seu pai, eu estou aqui com você, irmão, acabou. Então o Espírito Santo vai trabalhar nas suas emoções, mas não ache que as suas emoções vão ditar o mundo espiritual, vão reger o mundo espiritual. Não. É o Espírito que vai comandar, e muitas vezes, às vezes um culto que você sai insatisfeito, você vai falar assim, nossa, parece que hoje eu não estava bem para sentir. Às vezes é isso mesmo. Às vezes você não estava bem, mas não significa que alguém não se converteu. Domingo passado a gente não fez apelo, teve uma pessoa aqui que quis aceitar Jesus. Se ela vai voltar, irmão, não sei. Se eu vou ver os frutos na vida dela, eu não sei. Domingo era um dia que eu estava bem atento. Batismo, um monte de coisa para resolver. Eu não estava tão emocionadão. Agora eu vou sair daqui e falar assim, nossa, eu nem chorei nesse culto. Teve batismo, eu não consegui tirar uma foto com meu sobrinho. Tiramos junto, correria. Você está me entendendo? Amém. Mas eu não posso falar, o Espírito Santo não se moveu. Porque muitas vezes, ele trabalha no escondido. Amém. Ele trabalha lá na sua casa. Amém. Bom, esses dias eu acho que eu tenho um testemunho aqui, não sei se foi no domingo. Eu estava saindo foi para o Homem Ups, acho que eu dei testemunho no Homem Ups. Eu estava saindo para o Homem Ups, se não me engano. E um irmão que não fala há anos, só ele veio meu estado no WhatsApp e me mandou uma mensagem: você está em casa, estou indo aí agora. Eu nem consegui falar, não, irmão, não vem que eu estou saindo. Ele falou: irmão, eu vim aqui porque eu quero me reconciliar com Jesus. Irmão, estava tão corrido que eu não perguntei se ele estava em alguma igreja. Eu orei por ele, ele se conciliou na garagem de casa, e eu falei assim: vamos para o culto. Ele falou: hoje eu não consigo. E já saiu, não me deu oportunidade. Então, irmãos, Deus não vai trabalhar do jeito que é a minha cartilha. Ele vai trabalhar na cartilha dele. Ele dá a Bíblia para que eu possa ter pistas e noções de como ele faz. A Bíblia diz que ele não vai agir sem nos comunicar, sem nos orientar. Não é que ele deve uma satisfação, é que ele quer que eu e você creiamos e não sejamos confundidos. Amém? Amém. Agora, ele vai fazer coisas que a Bíblia diz que é mistérios, e os mistérios são de Deus, e você não vai entender tudo. Eu lembro quando eu me converti, eu comecei a orar para ter revelação. Eu falei: Deus, eu quero saber tudo a seu respeito. E Deus, ele é infinito, nunca ninguém, a nossa capacidade humana não tem a capacidade de lembrar todos os versículos. E a Bíblia diz que muitos feitos de Jesus nem foram registrados, porque não ia caber em todos os livros, não é isso? Então, irmão, Deus não vai te falar tudo. Tem coisa que é mistério.
Tem coisas que são mistérios temporários que a gente vai conhecer na eternidade. Amém. Amém? E eu não terminei de novo, mas glória a Deus, eu vou encerrar por aqui. Você conseguiu o louvor, Pedro? Não, né? Esqueceu? Alguém lembra? Vamos fazer uma capela aí? Vem cá, Davi, tenta pegar, por favor. Tem um louvor que eu sou ruim, tá, irmãos? Vamos ver. Mas é esse salmo aqui. Crie, ó Deus, um coração. Estou enquanto um espírito inabalável. Vai ler. Não retire de mim. Gente, é mó famoso, toca nas rádios, vocês vão ver. Ninguém lembra? Eu que sou ruim. Quero aprender com os meus erros e não mais cometer. Sei que não vai ser tão fácil. Vocês não lembram? Não. Eu não devo nem te ver. Provavelmente já trabalhando numa discoteca para querer falar. Meu pai trabalhou numa discoteca. Vamos orar? Fique de pé. Deixa eu ver. Você sabe, é? Não. Vamos embora, gente. Vamos orar. Deixa eu encerrar aqui.